Graças e paz, irmãos. Nesta noite nós iremos estudar um pouco no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Esta noite nós vamos estar estudando, continuando a temática do ano, que é celebrando o reino de Deus, cuidando das pessoas do nosso lar. E neste mês de maio é um mês dedicado à família. Sempre no mês de maio nós a Denominação Batista dá uma atenção maior à temática da família. Uma casa, ela é formada de diversos materiais, porém, uma família, ela é formada por pessoas com sentimentos, com desejos, emoções e principalmente o desejo de ser aceitos e acolhidos, como também aos conflitos pessoais. O texto bíblico, ele nos orienta e exorta para que possamos cuidar das pessoas do nosso lar, dos nossos familiares e também das pessoas e das famílias da nossa igreja, que é a segunda família da gente. A Bíblia diz que quando relaxamos neste cuidado, estamos negando nossa fé. Logo estamos pecando, sendo piores do que o que não professa fé alguma. Mas, afinal, o que é cuidar? Então, hoje, para esse estudo, nós trouxemos pelo menos 3 conceitos de estudar, Estudar, de cuidar. Vamos estudar sobre o cuidar. Então, cuidar é uma palavra de origem latina, do termo cogitare, cura, que se refere diretamente ao cuidado do corpo, do espírito, marcado pelo famoso ditado latino, mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã, corpo são, E passado a idade clássica e combinando com a idade média, o advento do cristianismo chegou. Seu termo se desprendeu do corpo e passou a ser utilizado como cuidado, ou seja, o cuidado da alma e a salvação do pecado original. O segundo conceito de cuidado que a gente traz é o cuidado, significando igualmente como desvelo, zelo, cuidado, solicitude, diligência, atenção concreta, a uma pessoa, e se concretiza no contexto da vida em sociedade. Logo, cuidar implica colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro, geralmente em situações diversas, quer na dimensão pessoal, quer na dimensão social, na questão do nascimento, da promoção, da recuperação da saúde e na própria morte, como também o cuidar na dimensão espiritual. O terceiro conceito de cuidar é o cuidar no sentido de se colocar no lugar do outro, sentir um pouco a sua dor, sentir um pouco a sua necessidade, seja ela física, material, emocional e espiritual. O cuidar também, ele requer algumas ações. Primeiro, que o cuidar é uma ação humana. Não há outra espécie, não há esse sentido do cuidar, do zelar. Cuidar requer doar tempo. Cuidar requer generosidade. Cuidar também requer compromisso amplo e não esperar nada em troca daquele que recebeu o cuidado. Cuidar requer importar-se com o outro, que ele mereça ou não. Cuidar é dar esperança, alento, aliviar a carga. Cuidar requer fidelidade e amor. Ainda segundo Sato, um estudioso sobre o cuidar, em 1999, ele relata pelo menos 5 categorias do cuidar,
Então ele diz que uma das primeiras categorias do cuidar é que o cuidar é uma ação humana. Outra coisa é que o cuidar é um imperativo moral e ético, também ideal. Cuidar como uma forma de afeto, de carinho, e cuidar numa questão das inter-relações pessoais, nas relações entre as pessoas. E o cuidar como intervenção profissional, né, da questão referindo-se ao caso da saúde, né, do compromisso dos profissionais de saúde na área do cuidar. Porém, lá em Gálatas 6:10, ele diz que enquanto temos tempo, devemos fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então ainda ele chama a atenção, vede como eu vos escrevi com a minha própria mão. Então, enquanto temos tempo, devemos fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Então, e os primeiros domésticos da fé estão em nossos lares, estão em nossas casas, estão em nossas igrejas. Então, o texto também chama a nossa atenção no intuito de que, se você deseja ter uma família unida, feliz, coesa, descubra as necessidades dos membros da sua família e cuide de cada um deles. E depois observe o que vai acontecer, o que você verá de diferente. Então, o texto bíblico em 1 Timóteo 5:8, ele nos orienta a agir desta forma, cuidando e tendo cuidado para não negligenciarmos por causa da nossa fé. Pois Jesus Cristo, ele deve estar sempre no centro de todas as coisas. Ele deve ser sempre o nosso elo, o nosso guia, nossa orientação. E ele sempre nos ensinou a agir desta forma, cuidando do outro em amor. Quando negligenciamos o cuidado com os outros, estamos pecando. E o texto diz que estamos sendo piores do que os descrentes. Temos deixado de lado o amor, a fé e as boas obras em Cristo Jesus. A Bíblia ainda diz lá em Timóteo 16 que confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E nós, quanto servo de Deus, nós não queremos ser abomináveis, nós não queremos ser obedientes, mas queremos servi-lo ao Senhor em obediência e temor, e demonstrando amor para com os outros. Cuidar é demonstrar amor, afeto, sem julgamento ou juízo de valor, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, como diz 1 João 5:3. O que devemos fazer? Uma das primeiras coisas que devemos fazer é nos afastarmos das aparências e de seus males, que muitas vezes a aparência nos engana e leva-nos a caminhos tortuosos. Por isso que a Bíblia diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes te afasta. 2 Timóteo 3:5. Então, tudo o que fizermos devemos fazer por amor, por obediência à palavra de Deus, por amor ao outro, por reconhecer o outro. E ser família, ser parente, muitas vezes não são os laços sanguíneos, mas são a intimidade, a relação que a gente tem no outro, né? Hoje nós temos um sentido diferente nesse sentido. Às vezes nós temos pessoas que não são nosso, nenhuma não é nada nosso, mas nós temos mais amor, mais conhecimento, mais intimidade. Esse também faz parte da nossa família, né? Quer provar o seu amor por alguém? Cuide dessa pessoa. Cuidar é prover as necessidades, é ajudar a enfrentar dificuldades, é ter compaixão e misericórdia. Em resumo, cuidar é ser aquilo que o outro precisa naquele momento. Em 1 João, capítulo 4, versos 9 e 10, diz assim,
Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Cuidar é amar. Cuidar é demonstrar aquilo que Deus nos ensinou e vem nos ensinando ao longo dos séculos em sua palavra. Tu, porém, diz a Bíblia, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo que tens aprendido, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a Bíblia todo dia nos alerta, né? Para que nós possamos permanecer naquilo que ela tem nos ensinado. Então fica o alerta para que nós possamos cuidar da nossa casa, possamos amá-lo sem nenhum interesse e que possamos celebrar a glória do reino de Deus, cuidando das pessoas do nosso lar. Cuidemos, pois, da nossa família, dos nossos parentes que estão em nossa casa e ao nosso lado, como também das famílias da igreja. Jamais sejamos negligentes em nossa fé, porque assim fazendo, estamos cumprindo a palavra de Deus e aquilo que ele nos ensina. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.